Quem age mais rápido, os inibidores de JAK ou os imunobiológicos? Essa é uma excelente pergunta e a melhor forma da gente responder isso é pegar uma doença que utilize inibidores de JAK imunobiológico e que tenha um estudo que mostre isso. Então eu estou pegando esse estudo que foi publicado em setembro de 2021, em que foi publicado no JAMA Dermatology, uma excepcional revista para quem não associou ao Archives of Dermatology, e a gente está falando aqui da eficácia e da segurança do upadacitinib versus dupilumab em adultos portadores de dermatite atópica moderada a grave. Então aqui a gente está falando de uma doença altamente impactante na qualidade de vida, a gente está falando de uma doença que o tempo de resposta é importante, né? Eu te pergunto, se eu puder melhorar o seu sintoma em 2 dias ou puder melhorar seu sintoma apenas no quarto mês, você preferiria essa melhora quando? Não tem a menor sombra de dúvida. E a intervenção, então, ela foi comparativo, randomizado, 1:1, upadacitinib 30 miligramas uma vez ao dia, olha que posologia tranquila, e o dupilumab, ele é subcutâneo, 300 miligramas, semana sim, semana não. Tem a questão aqui da injeção subcutânea, tem a questão de ser oral, porém todos os dias. Então, existe uma certa diferença em termos de posologia. Eu não vou entrar em detalhes do artigo, vou deixar o link desse artigo, que é um artigo que está disponível para todos que estiverem interessados em se aprofundar. Após a exclusão dos pacientes elegíveis, 692 pacientes foram randomizados ou para dupilumab ou para upadacitinib. Dessa forma, eu quero... Aí tem os detalhes aqui das características demográficas, quais comorbidades eles tinham. Eu não vou focar nisso. Eu vou focar aqui no desfecho primário, que foi o EASI 75. Lembrando que o EASI é um score. E quando eu ponho 75, eu estou dizendo 75% de melhora. A gente vai olhar o EASI 75, o EASI 100, o EASI 90 e também a gente vai dar uma olhada em relação ao que a gente chama qualidade do prurido, né? Mostrando aqui, pessoal, que houve diferença. O upadacitinib no head-to-head, que é o nome desse tipo de estudo, o pessoal vai escrever o que significa head-to-head aí para vocês. A diferença é estatisticamente significativa quando compara um com o outro. E agora vamos para o gráfico, que eu acho que no gráfico fica um pouco mais fácil da gente entender. Vamos olhar primeiro o desfecho primário, o EASI 75. Então, para facilitar e ficar um pouco mais didático, eu vou marcar a tela para vocês. E aí, quando eu marco a tela, a gente está vendo aqui embaixo a semana, como evolui, e aqui a gente está vendo quantos pacientes evoluíram de uma forma positiva. E a gente vai comparar em diferentes semanas as respostas. Então a gente pega, por exemplo, aqui a semana 1, vamos pegar a semana 2, vamos pegar a semana 4 e vamos pegar a semana 16, mostrando então a diferença. Quem quiser os detalhes dos números, lembro que o artigo está aberto, o link desse artigo vai ficar disponível. E aí eu vou marcar aqui, então, em azul, da primeira semana, o dupilumab. Vocês podem observar que menos de 10% na primeira semana alcançaram o score, o EASI 75. Vou botar aqui outra cor para vocês terem uma ideia, que o upadacitinib, a gente já tem um percentual que fica aproximadamente entre 17% e 18%. Tem os números exatos lá na tabela, só para vocês saberem. Isso aqui é na semana 1. Então a gente já tem aqui uma diferença na primeira semana. Quando a gente olha para a segunda semana, o dupilumab não alcançou nem 20%, a gente está aqui em torno de 19%, e quando a gente olha para o upadacitinib na segunda semana, 15 dias após começar a medicação, a gente está aqui em torno de 45%, 43%, 45%, alcançando o EASI 75. Isso já é uma diferença impressionante do ponto de vista de qualidade de vida, de adesão ao tratamento, de felicidade do teu paciente. Então, essa é uma super resposta. Quando a gente vai para a quarta semana, olhando de novo para o dupilumab, a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma melhora que fica ali entre 30% e 40%. Já o upadacitinib, 30 miligramas uma vez ao dia, a gente está mostrando que praticamente 70%. E quando a gente compara esse nível, olha que interessante. Aqui a gente está vendo que a resposta na quarta semana do upadacitinib é praticamente a mesma. O upadacitinib, o
upadacitinib alcança o resultado já na quarta semana. Isso não podemos jamais esquecer. Quando a gente vai para o dupilumab na quarta semana, olha aqui, quarta semana não chega a 40%, ainda vai demorar muito para melhorar. Olha a tendência aqui de subida, olha aqui. Precisa chegar na semana 16 para ter o resultado final, que fica em 60%. Aqui a diferença foi significativamente estatística. Então a gente está falando de melhor resposta nesse estudo e uma velocidade que faz total diferença. Alguns podem estar se perguntando, tá, tudo bem, EASI 75, mas ainda tem muito espaço para melhora. Aí entra o que a gente chama de EASI 90. Melhorou 90% em relação à doença inicial. Então vamos lá, vamos olhar esse 90%. Eu vou direto na semana 4. Então, semana 4, quando a gente olha para o UPA, a gente está falando aqui de uma faixa que fica entre 40% e 50%. Quando a gente olha para o dupilumab, a gente fica nessa faixa mais estreita, que está ali abaixo de 10%. Então, tem uma diferença e quem não está acostumado com avaliar gráfico, eu quero mostrar um detalhe aqui que é o seguinte. A bola representa a média, mas quando a gente olha aqui, aqui a bola, vamos pegar a semana 4, a média está aqui em torno de 47%. Só que tem grupo que responde melhor, que passa um pouquinho de 50%, e tem um grupinho que responde pior e não chega a 40%. Isso aqui mostra que tem uma certa variação individual, mas que na média essa variação individual ela está aqui próxima do 45%, entre 45% e 50%. E voltando ao termo EASI 90, a gente está falando de 60% teve 90% de melhora. Então, uma quantidade muito grande. Quando comparado com o dupilumab, a gente está falando de uma melhora que ficou abaixo de 40%. Então, aqui a diferença estatística é de 20%. E quantos desses limparam? Ficaram sem lesão nenhuma, zero, zip. E aqui é o que a gente chama de EASI 100. Esse é o sonho dos tratamentos. E aí, quando a gente vai no sonho dos tratamentos, a gente tem o seguinte. Dupilumab, na semana 16, a gente tem aqui uma faixa que fica no máximo 10%, um pouco abaixo de 10% na média. Quando a gente olha para o dupilumab, a gente está acima de 20%, alguns passam de 30%, mas na verdade a gente tem uma média aqui em torno de 25% que limpa completamente com o uso do upadacitinib. Essa é uma variação que eles mostram. E quando olhamos para o principal sintoma, que é o prurido, isso eu acho que é um dado muito importante, muito legal. Porque a qualidade de vida, o prurido, ele é muito importante na dermatite atópica e talvez a coisa mais importante. E já na primeira semana, quando a gente compara os dois, olha o que a gente vê. A gente vê uma melhora de menos de 10 pontos e aqui na primeira semana passando de 30 pontos. Quando a gente vai para a quarta semana, a gente está falando aqui, menos 60 e aqui em torno de menos 30, ou seja, o dobro comparado. E quando a gente chega no final, a gente observa que um pouco abaixo de 70 para o grupo do upadacitinib e um pouco abaixo de 50 para o grupo do dupilumab, mostrando que tem uma diferença significativa, mente estatística, uma diferença que impacta a qualidade de vida dos pacientes. E quando a gente volta lá na conclusão do estudo, que eu acho que esse é como os pesquisadores estão olhando, eles botaram a conclusão deles aqui embaixo. Vamos olhar. Vamos ver como eles concluíram. No geral, o upadacitinib foi bem tolerado, teve uma eficácia superior após 16 semanas. Ele teve um maior nível de pele limpa, de alívio do prurido, ação mais rápida, o início de ação mais rápido quando comparado com o dupilumab. Então, o upadacitinib é eficaz no tratamento da dermatite atópica moderada grave em adultos. Então, respondendo à pergunta, quem age mais rápido? A minha resposta é em adultos portadores de dermatite atópica, o upadacitinib ele age mais rápido do que o dupilumab. Não deixem de ler o artigo que está aqui embaixo, o link para vocês.